Boa noite a todos, muita paz, muita luz. Mais uma vez, nos propondo aqui a realizar os estudos do Evangelho de Jesus, num momento crucial da nossa jornada, se diga-se de passagem, né? Principalmente agora, quando todos nós imaginávamos que a situação a cada momento poderia estar melhorando do ponto de vista material, científico, né? Pela ciência dos homens, a gente verifica que a questão vai apertando cada vez mais, né? Para aqueles que estão despertos, nós compreendemos no nosso íntimo, nós já entendemos a proposta divina, malgrado a espiritualidade maior já tenha nos dito que esse processo de transição já vem ocorrendo há mais de 50 anos, mas também nós já compreendemos que nesse momento ele se acelera e Deus, na sua infinita sabedoria, na sua infinita misericórdia, proporciona situações tais que faz com que o nosso progresso possa ser alavancado, acelerado. Mexe com todos nós, todos aqueles espíritos que têm a oportunidade de estar reencarnado nesse planeta Terra, nesse momento, tem essa oportunidade ímpar, diante de dificuldades tais, nós podermos realizar aquela reforma íntima, aquela melhora tão esperada, abraçar os ensinamentos de Jesus, para que então nós possamos nos credenciar para uma nova ordem de espíritos, habitando uma nova ordem de planetas. A Terra passará, não é mesmo? Se preparando de planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração, aonde e cuja característica principal é onde então o bem se sobreporá ao mal. Não é que o mal vai deixar de existir de todo, não é mesmo? Os nossos espíritos amigos já nos dizem que a característica principal desse planeta melhorado, regenerado, é o bem sobrepondo ao mal. E aí então, ainda que Deus patrocine a nós nesse momento dificuldades tais para que nós possamos então realizar o nosso processo de melhora, a gente se pergunta: o mundo está melhorando? Então nós precisamos desenvolver em nós virtudes tais para que a gente possa se sentir fortalecido nesse momento, para superarmos essa tempestade que nós já estamos experimentando e que tudo indica que ela pode ainda apertar mais um pouco. Então será o nosso objeto de estudo de hoje, o desenvolvimento de alguma dessas virtudes, né? Não é mesmo? Então, nós vamos nesse momento pedir a todos que nós possamos então separar do ambiente, o único aí para nós nesse momento, com a nossa água a ser fluidificada, seja colocada aqui ao lado. E nesse momento, elevemos os nossos pensamentos a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre amado, para que Ele permita que a espiritualidade maior se faça presente nesse momento junto a todos nós, unificando o nosso ambiente de muita paz, de muita luz, nos intuindo nas melhores palavras, e aqueles que nos escutam, tocando as mentes e os corações de todos, para que cada um no final da nossa reunião possa assimilar os nossos ensinamentos naquilo que a pessoa precisa e necessita para esse momento especial. E assim, Mestre amado Jesus, confiantes na sua assistência, dos Espíritos amigos, com a prece que nos ensinastes, vamos pedir a permissão para darmos início aos estudos dessa noite de hoje. Pai nosso que estais nos céus,
santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixei, Pai, jamais entregues às tentações. Livra-nos da prática de todo o mal, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus irmãos. Nessa quarta-feira desse estudo, né? Em especial, a gente lembrando que na nossa cidade acabou de sair um novo decreto do governo municipal e dentro desse decreto existe a determinação de que todas as atividades religiosas sejam suspensas por esse período do decreto lá. De modo que então nós entendemos que, como bons cumpridores das leis dos homens, nós então nos submeteremos a esse decreto. A gente vai estar já certamente com esse vídeo liberado às 19h30, nós já teríamos antes comunicado lá no grupo do Casa Grande para todos os nossos irmãos a suspensão das nossas atividades nesse momento, mesmo? De modo que o nosso estudo de hoje tem muito a ver com a situação que nós enfrentamos, porque hoje nós vamos falar um pouquinho baseado na lição trazida aqui no livro Fonte Luz, da psicografia de Divaldo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles, Fonte de Luz. Nós pedimos à espiritualidade maior que nos intuísse, saísse uma lição que certamente nos aproveitaria muito nesse momento, né? Cada momento é ímpar, particular para todos nós. E saiu a lição 14, que tem o título Viver com Paciência. Então veja bem, há um ano nós iniciamos esse processo aí junto com esse vírus. Num primeiro momento, sem a gente saber muito o que estava acontecendo e como proceder. Tivemos momento que as nossas atividades na casa espírita foram suspensas por um período longo. Depois nós retornamos com as nossas atividades, obedecendo todos os critérios que a ciência dos homens nos determinou, não é mesmo? A nossa casa funcionando aí, bem reduzidas atividades, mas nós conseguimos ainda assim manter a nossa sopa, entregando ali para os nossos irmãos que ora necessitam, em vez de tomá-la no nosso recinto aqui da nossa casa. As pessoas vinham buscá-la, né? E a gente entregava. Nós conseguimos também funcionar a nossa reunião de segunda-feira com o estudo do Evangelho, do Livro dos Espíritos, realizando aí o passe de maneira coletiva, havendo ainda a fluidificação das nossas águas. Aos sábados, junto com a sopa, a gente estava funcionando o atendimento, não é mesmo? De uma forma também muito ordeira, poucas pessoas de cada vez. Também a farmácia fornecendo os medicamentos para as pessoas que necessitam. Porque nós sabemos, nós estamos vivendo um momento que, aqui tudo indica, a cada dia aperta mais um pouco. Muitas pessoas sem muita estrutura psicológica ou mesmo de entendimento para compreender a natureza divina desse momento que nós experimentamos, estão sofrendo todo tipo de problemática. A depressão, a síndrome do pânico, a ansiedade a cada momento assola todos nós. E não é só porque nós somos espíritas que nós possamos entender que nós estamos imunes a esse tipo de situação, não. Todos nós estamos, vamos dizer assim, à beira de um colapso nervoso, não é mesmo? Todos nós. E é nesse momento que nós precisamos, então, produzir algo a mais em nós, para que nós nos sintamos fortalecidos junto ao Cristo Jesus, para enfrentarmos essas situações. E aí,
essa leitura de Joana de Ângeles, Viver com Paciência, parece que nos veio a calhar nesse momento, porque tudo indica, pelo que nós já experimentamos nesse ano e pelo que se avizinha, pelo que a ciência dos homens vem dispondo para nós sobre esse vírus, essa nova mutação, apesar da vacina, me parece que a paciência, se antes da pandemia já era um ingrediente tão pedido para todos nós, agora com essa pandemia então se tornou-se uma virtude elementar em todos nós. Porque o desespero, a insegurança, nesse momento, não vai nos calhar muito bem, não vai nos conduzir para um patamar de energia que nos favoreça para que a gente possa vencer bem essa situação. Viver com paciência. Joana de Ângeles começa o texto assim, ó. A paciência pode ser considerada uma virtude do sentimento, como conquista do espírito no seu processo de amadurecimento interior. Então, falar de paciência é fácil, mas ela já está dizendo aqui, ela é uma virtude a ser conquistada pelo espírito. É um processo de aprendizado do espírito adquirir essa virtude tão nobre. Ou seja, nós não nascemos com ela. Nós temos a mania de dizer, Deus, me dê paciência. Ele não vai dar algo que nós ainda não temos, que nós ainda não somos portadores. Quando a gente pede paciência para Deus, a vida, pela concessão divina, vai trazer a nós situações tais que nós possamos, diante dela, desenvolver a nossa paciência. Essa pandemia, posso assim dizer, é uma dessas situações colocada para todos nós, que nós, querendo ou não, teremos que desenvolver a paciência. Veja bem, você chega hoje em qualquer órgão público, qualquer empresa, nós já estamos com o número de funcionários reduzidos e com o número de atendimento reduzido. Ou seja, você já não consegue ser atendido com tanta rapidez. Já não era antes, mas imagina hoje. Você vai ao banco, você já vê que você precisa já iniciar o desenvolvimento dessa paciência num simples atendimento no banco, na casa lotérica, no órgão público. Você, não é mesmo, vai agendar um corte de cabelo, ou as mulheres, vão agendar um atendimento na manicure, na cabeleireira. Já não temos mais aquela agenda toda disponível à nossa vontade. E isso sem falar que, por determinação governamental, decretado aquilo que se chama lockdown, coloca todos nós dentro de casa, a paciência que nos é exigida ainda é muito maior. Então, vejamos se, vamos assim dizer, esse flagelo que Deus permite que nós experimentemos nesse momento, não é uma oportunidade única para que nós possamos exercitar, treinar essa virtude maravilhosa, para que a gente possa então realmente o nosso espírito ser portador dessa virtude maravilhosa, porque os espíritos superiores vão nos dizer que adquirida a virtude da paciência é como se você adquirir a paz de espírito, aonde você, diante de qualquer situação, por mais difícil que seja, você se porta de uma maneira natural, tranquila, aquela paciência operosa. Então, é essa virtude que Joana de Ângeles vai dizer, que a sua aquisição é uma conquista do espírito. Ninguém nasce com ela pronta. Então nós devemos então nos preparar
desenvolver um processo natural em nós para que nós possamos aos poucos ir adquirindo essa virtude. Bom seria se ela pudesse, né, cair do céu de uma vez e nós a dissermos, já somos portadores da paciência. Mas nós sabemos que tudo na vida, tudo no universo, na natureza, se realiza aos poucos. E a nossa aquisição das nossas virtudes não é diferente. São encarnações e reencarnações diversas. São milênios que nós vamos aos poucos, num processo de repetição muito profundo, que nós vamos adquirindo as nossas virtudes. E a paciência está encaixada aí, não é mesmo? Continua Joana. Etapa a etapa vai instalando-se nos recessos do ser, em razão de compreender que tudo obedece a um processo ordeiro e crescente, mediante o qual se alcançam os patamares mais elevados da evolução. A princípio, expressa-se como resignação diante das ocorrências menos felizes, qual ocorre quando os sucessos positivos se desdenham e devem ser aguardados sem precipitações perturbadoras. Olha quão esclarecedor a lição de Joana. Ela vai dizer, é aos poucos que essa virtude vai se instalando nos recessos do ser. Ou seja, se eu hoje estou tocado e preocupado, tanto é que estou aqui falando primeiro para os meus ouvidos, falando sobre paciência, é porque me parece que é chegado um momento que eu já entendo que eu preciso enfrentar a aquisição dessa virtude. Isso já me faz falta. É nesse momento que eu preciso aprofundar os meus conhecimentos e as minhas experiências para que eu possa também aprofundar a aquisição dessa virtude maravilhosa, paciência. Muitos irmãos, às vezes alguns que estarão aqui nos escutando, possam não ser tocados nos seus corações com relação a esse momento de enfrentamento da natureza do ser, imaginando e sentindo a necessidade nesse momento de buscar a aquisição dessa virtude, da paciência. Muitos irmãos de caminhada ainda se encontram num patamar anterior e certamente não enfrentarão nesse momento essa situação, o que decorre de uma natureza lógica do processo evolutivo. Ele se dá de maneira única para cada um, num ritmo único. Ninguém é melhor, ninguém é pior, somente a evolução se dá em níveis diferenciados para cada um. Então nós vamos imaginar que a maioria de nós estaremos tocados no coração que a situação, vamos dizer, não é mesmo, de tão apertada que se apresenta, nos exige o exercício de paciência para que a gente possa suportar melhor as tribulações que a vida tem nos colocado. Então nós imaginamos que hoje é o momento propício para realizarmos esse estudo, aprofundando a nossa natureza do ser, buscando adquirir essa virtude maravilhosa. Ela vai se dar aos poucos, mas nós já estamos dando os primeiros passos. A paciência sabe esperar o momento próprio, firmada na irrestrita confiança em Deus, inegavelmente o sublime árbitro de todos os acontecimentos difíceis que se manifestam como lutas desafiadoras. A sua atitude é edificante, caracterizada pela forma como conduz a criatura que, no entanto, não se acomoda nem anui com tudo aquilo que deve ser enfrentado e pode apresentar-se de maneira afligente. Eu chamo a atenção aqui para um registro de Joana, aqui no parágrafo anterior, quando ela vai dizer que o primeiro momento que essa virtude se instala em nós, ela já começa a brotar, ela se desenha pela resignação
que nós temos diante das ocorrências menos felizes. O que é isso? É quando nós, diante de situações em que nós não temos o poder de modificar, ela está dizendo aqui, é o primeiro relance de que a paciência já está brotando na natureza do ser. Diante de situações menos felizes, ou seja, não está ocorrendo aquilo que você esperava, você está sendo contrariado, mas que você já compreendendo que aquilo não depende nada de você, você compreende que isso é de natureza divina e se resigna diante da situação. E lembrando aos nossos irmãos que resignar é diferente de conformar, tá? Não é conformar. Deus nos dá inteligência para que a gente possa sair de situações difíceis e buscar melhor o nosso progresso. Isso é uma coisa. Mas é resignar, dizer, por exemplo, diante desse vírus, você pode fazer alguma coisa para tirar o vírus agora imediatamente do mundo inteiro? Não. Ah, mas se você fosse um cientista, você ia deixar de lutar, de buscar a vacina? Claro que não. Mas nós não somos. Nós então temos que nos resignar diante dessa situação, não é mesmo? E agora extrair o melhor dela. O que eu posso, diante dessa situação, trabalhar o meu íntimo para que eu possa dar o melhor de mim? Então ele está dizendo, isso já é o primeiro sinal que a paciência já instalou dentro de você, e agora, como um processo natural de evolução, nós vamos desenvolvendo ela para outros campos. Possui um caráter dinâmico, sempre estimulador, nunca abrindo espaço para a instalação do desespero ou do desânimo enfermiço. Nós vamos sempre chamar os nossos irmãos para essa situação atual da pandemia, porque é muito propício para que cada um de nós possa raciocinar dentro de si com a própria situação que experimenta. Você está a ponto de desesperar? Ou você já se conforma com a situação, mas como ele diz aqui, ó, não é mesmo? É uma paciência com caráter dinâmico. O que me compete fazer? Se a ciência humana está dizendo, olha, fortaleça a sua imunidade, olha, use máscara, veja, evite aglomeração. Você tem uma paciência ativa. Enquanto Deus patrocina essa situação dessa forma, ou seja, com o vírus disseminando, fazendo com que vários espíritos também, não é mesmo, enfrentem um processo de desencarnação, que também está tudo sobre a ótica divina, não tem nada errado, mas a nossa paciência, ela é estimuladora e operante. Enquanto nós aguardamos a coisa resolver num nível superior, nós vamos fazer a nossa parte. O indivíduo paciente não é aquele que se submete às circunstâncias desagradáveis porque lhe falece a coragem para lutar. Antes, pelo contrário, é portador de valor moral para impulsionar na conquista de metas nobres, mesmo quando aparentemente se encontram distantes ou inalcançáveis. Você imagina que esse vírus não vai resolver? Ou mesmo que você se contaminou, você já vai desesperar, dizer que não resolve? A gente tem visto aí a ciência dizer, não é mesmo? O índice de letalidade dele é mínimo, é 0,2%. Pessoas que contaminam, que não desenvolvem nenhum tipo de sintoma, é mais de 50%. Então, a nossa paciência é operosa. Nós colocamos a nossa inteligência para funcionar ao nosso favor, confiante de que o melhor vai acontecer para nós. A paciência projeta o seu campo de expressão, aguardando com dignidade moral e nunca se perturbando. Sem confiarmos na providência divina, não tem como nós termos paciência.
Nós não temos controle de nada nessa vida, não é mesmo? Nós podemos sair daqui, sair na rua imaginando esse contágio, esse vírus e sermos atropelados. Nós podemos sofrer um AVC, qualquer situação no nosso organismo que venha levar ao nosso desencarne. Nós não controlamos nada, mas nós confiamos na providência divina. E aí a paciência opera em nós, confiantes. A paciência aguarda e não reclama, ela é gentil e enriquecedora, é bênção que conforta, apoiando-se na certeza do triunfo após a vicissitude. É aquilo, né, gente? Deus nos coloca aqui num programa, vamos dizer, no jogo da vida, que já está programado para sairmos vencedores. A vida como vista do ponto de vista do espírito imortal, uma vida única, criados simples e ignorantes, que somos destinados à perfeição como espírito imortal, uma vida única. O que é um século de vida na terra, de vida encarnado, perante a vida do espírito imortal? É um relance, não é nada. Se está programado para nós desencarnarmos, seja contaminando o vírus ou não agora, vai acontecer. Mas o nosso processo de vida enquanto espírito imortal, ele processa e prossegue incessantemente. Então a gente confia, não é mesmo? A paciência na sua fragilidade é força que restaura e desenvolve a vida. Diante de todas as dificuldades, você com paciência, as suas energias ali a todo tempo, ela é restaurada, porque você consegue trazer uma tranquilidade para o seu corpo. A sua imunidade vai estar sempre alta, porque você confia na situação. Você confia em Deus, que Ele é o Pai, que tudo comanda, não cai uma folha sequer de uma árvore sem Ele permitir. A natureza altera-se mais no transcurso do tempo lento do que mediante os fenômenos sísmicos de grande porte. O universo expande-se, as galáxias agigantam-se, consomem-se ante o inexorável passar dos milhares de séculos, dando lugar a outras que surgem, que em incessantes modificações cósmicas. A paciência de Deus a tudo comanda, perpetuando a sua criação. A paciência é vida em desdobramento. Olha o tanto que Deus é paciente, Ele mostra a sua paciência. Enquanto nós estamos preocupados com o dia de amanhã, com a contaminação, com 10, com 20 anos com a nossa encarnação, imaginando que a nossa vida muda tão rápido no dia de hoje, de amanhã depois, Ele está dizendo: olha como que o cosmos opera lentamente. A nossa vida enquanto espírito imortal, se nós tivéssemos hoje descerrado o véu do esquecimento, a gente tivesse acesso a todas as nossas encarnações anteriores, a gente verificaria que num período de milhares de anos, de milênios, o quanto nós já nos modificamos. Então a modificação ela se opera incessantemente, mas com muita paciência, tudo no seu tempo, devagar. Então não adianta nós desesperarmos diante de qualquer situação difícil. Vamos confiar. Por isso a paciência é tão importante para nós. Jesus fez-se o modelo de paciência, Pôncio Pilatos o da covardia, Anás e Caifás o da pusilanimidade, não é mesmo? Da fraqueza, da covardia. Imagina se Jesus não tivesse paciência conosco, se ele não tivesse paciência com Judas, já de antemão sabendo que ele o trairia, ele ia confiar em Deus, no Pai superior, para que pacientemente aguardasse a traição, aguardasse ser preso, ser crucificado, para que realmente o seu ensino marcasse os nossos corações. Ele teria paciência com Pedro, antevendo, dizendo a Pedro que antes do galo cantar, Pedro o trairia por 3 vezes. Ele aguardaria todo esse processo de traição, visando unicamente e exclusivamente acessar o mais profundo coração de Pedro e conquistá-lo na sua verdadeira essência, para que Pedro pudesse trazer o ensino do Cristo
vibrando nas cordas mais íntimas do seu coração, e pudesse então, a partir daquele ensinamento conquistado com muita dor e sofrimento, desenvolver as suas virtudes para a posteridade. Jesus pacientemente espera que cada um de nós assimile os seus ensinamentos na profundeza dos nossos corações, e assim como Pedro, possamos vibrar nas cordas mais íntimas os seus ensinos. E a paciência é uma dessas virtudes a ser conquistada. Sabendo que o amigo traía, Jesus entregou-se à oração e aguardou que cumprisse as determinações do Pai. Não antecipou o processo infame, não fugiu dele, permanecendo estoico e tranquilo até o momento final, esperando paciente a ressurreição gloriosa, a fim de demonstrar-nos que a liberdade excelsa somente se manifesta após a disjunção da roupagem orgânica no silêncio do túmulo. Vamos trazer esse ensinamento de Joana de Ângeles para a nossa realidade hoje. É fato que todos nós vamos desencarnar, seja de Covid ou não, todos nós vamos desencarnar. Jesus também sabia que ele desencarnaria, só que pela sua grandeza de espírito, não é mesmo? Pela sua conquista evolutiva, ele já sabia de antemão que ele iria sofrer aquele processo de crucificação e desencarnaria. Com 3 anos do seu apostolado, ele iria desencarnar. E ele pacientemente, confiante em Deus, nosso Pai, aguardou que todo esse processo desenrolasse na sua frente. Por isso ele é o exemplo maior de paciência que nós devemos copiar. Nós, pela condição ainda da nossa evolução, nós não sabemos o tempo que nós vamos desencarnar. Não sabemos se vai ser nesse processo agora de Covid, não é mesmo? De disseminação desse vírus entre nós, com 10, 20 ou com 50 ou 100 anos. Ele está pedindo aqui, Joana pede para nós que copiemos o exemplo do Cristo. Vamos confiar em Deus que a programação já traçada para todos nós ocorrerá normalmente. O que está programado para a nossa vida nessa encarnação vai acontecer. É claro, nós devemos nos guardar, nos resguardar, tomar todas as precauções, né? Pela questão do contágio, é natural, porque senão nós vamos nos colocar naquela condição de espíritos que suicidou de uma forma indireta, o suicídio indireto, não é mesmo? Que você busca um resultado para poder adiantar o seu desencarne, que não, certamente não será o caso de nós, né, de todos nós. Então nós nos resguardando, vamos ter a paciência de aguardar o que está por acontecer para nós na nossa vida. Mas essa paciência operosa, que a gente possa tomar e alavancar o nosso progresso, realizando aquilo que nos compete dentro do nosso campo de atuação. Há várias críticas também que a gente ouviu aí no meio espírita, não é mesmo? Quantos de nós que nos chamamos e nos denominamos espíritas, nesse ano que passou, não se escondeu atrás dessa pandemia para dizer: o momento é de ficar em casa, eu não posso fazer nada. Eu não posso fazer caridade, seja ela caritativa, material, de ajudar aqueles que batem a minha porta, porque eu não posso estar junto a ninguém. O momento pede que a gente fique dentro de casa, então eu fecho a porta, os olhos e os ouvidos para todos aqueles irmãos que estão enfrentando dificuldades materiais. Eu não posso mais agora dar um abraço, conversar com ninguém, dar um conselho, sendo que o telefone, não é mesmo? O smartphone está aí, você pode estar fazendo chamada de vídeo para conversar com os amigos, com os parentes, não deixar ninguém relegado nesse momento. Quantas pessoas, não é mesmo, precisam de uma conversa, de um incentivo, de um estímulo, estão sofrendo com depressão, com ansiedade.
E você, né? Nós nos escondemos atrás da pandemia para dizer, eu não posso estar fazendo muita coisa nesse momento. Há muitas críticas a nós espíritas que nos escondemos atrás da pandemia e não agimos. Então que nós possamos repensar, não é mesmo? Essas nossas atitudes. E para a gente finalizar, o nosso tempo está chegado, buscando no livro dos Espíritos para falar de paciência, que encaixa perfeitamente com a atual situação que nós vivemos, e para que a gente aproveite ela, para aqueles que estão preparados, sentindo no coração de que é o momento de nós desenvolvermos mais profundamente essa virtude, a paciência, para que ela nos ajude a superar também esse momento que nós experimentamos. Nós vamos verificar lá no capítulo da lei da destruição, olha que interessante, não é mesmo? Lá quando vai falar de flagelo destruidores, esse vírus se encaixa dentro desse capítulo, tá? Lá na parte terceira do capítulo 6 da lei de destruição, vai falar dos flagelos destruidores. Kardec, na pergunta 740, pergunta aos espíritos: não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? E os espíritos respondem: os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse, de amor ao próximo, se não o domina o egoísmo. Olha que questão fantástica, olha que resposta fantástica. Diante de flagelos destruidores, diante desse vírus que Deus permite que nós experimentemos nesse momento, eles estão dizendo, os espíritos superiores estão dizendo, que é a oportunidade de nós desenvolvermos em nós, olha aqui, a paciência, a confiança em Deus. É claro, no nosso processo evolutivo, diante de uma situação única que nós experimentamos, né? Situação de que nós, como trabalhadores da última hora, indicando que nós, diante de tantas oportunidades que nós já tivemos para abraçar a lei de amor que o Cristo veio nos trazer e ainda nós não conseguimos, nós estamos tendo a última oportunidade agora de adquirirmos então essas virtudes. Então, para nós, assim nós entendemos, o momento é mais apertado. Então, nós temos que colocar o nosso tempo agora à disposição de nós mesmos na realização e na aquisição das nossas virtudes. Então, que nós possamos ter coragem, não é mesmo? De poder enfrentar a nós mesmos para realizar essa melhora. E a paciência certamente é uma dessas virtudes que nesse momento vai fazer muita diferença para todos nós, para que nós não sejamos levados ao desespero, ao descrédito perante a lei divina, para que nós não sejamos levados para esses processos que a pandemia tem colocado a tantos irmãos, esses processos depressivos, de ansiedade e de todas essas outras síndromes que estão aí afetando o nosso espírito imortal. Então, a nossa mensagem de hoje é essa, para que cada um possa realizar uma reflexão íntima e imaginar o quão é portador ainda dessa virtude maravilhosa chamada paciência. Como Joana de Ângeles vai nos dizer, a medida para você compreender se essa semente já está ali inserida no seu coração, é primeiro você se perguntar, diante desse flagelo, dessa situação, desse vírus que Deus colocou para a gente experimentar,
você já está consciente da razão pela qual Deus colocou essa situação para você enfrentar, e você se resigna, entrega na mão de Deus e diz: eu entendo que isso vem para me colocar em condição de, me enfrentando, eu tirar o melhor de mim, modificar a minha conduta para melhor, para que eu possa realizar as aquisições das virtudes que certamente me colocará num patamar diferenciado, a fim de que eu possa me credenciar a habitar esse mundo novo que se inicia. Se você então se resigna diante da providência divina, Joana vai dizer para nós: a semente da paciência já está plantada. Agora nós precisamos fazer com que ela dê frutos. Para ela dar frutos, você vai experimentar então situações do seu cotidiano. A todo momento Deus patrocina situações simples, pequenas, que você vai verificar se você consegue exercitar essa virtude maravilhosa, a paciência, com seu pai, com seus filhos, com a sua esposa, no seu trabalho. Situações vão pipocar na nossa frente, para que a gente possa conscientemente desenvolver em nós processos tais que a gente possa aos poucos ir adquirindo a paciência num grau cada vez mais profundo. Porque, Joana está dizendo, ela traz para nós uma paz de espírito, uma tranquilidade que nós vamos experimentar diante de todas as situações aflitivas, que o nosso espírito então, não é mesmo? Ele enfrenta qualquer situação de uma forma mais tranquila e confiante em Deus. E nessa tranquilidade, Joana vai dizer, a gente tem condição de assimilar a assistência dos benfeitores. Aí você é intuído para tomar resoluções, atitudes de uma forma mais tranquila e mais ordeira e mais acertada. A paciência traz isso. Até a facilidade da intuição dos nossos espíritos amigos poder nos auxiliar em momentos cruciais, para que você possa tomar atitudes acertadas para aqueles momentos mais difíceis. Sem falar que essa paz de espírito vai nos trazer um sono leve, reparador. A paciência tem essa capacidade toda. Então, nós agradecemos a oportunidade do aprendizado, a convivência fraterna com todos os nossos irmãos aqui desencarnados e encarnados, E imaginando que para a próxima semana, com a nossa casa espírita ainda fechada, a gente vai estar utilizando desse ambiente online, para estar agregando os nossos irmãos num só sentimento de amor e de bondade, para que unidos num só pensamento também de amor e bondade, a gente possa rogar a Deus nosso Pai nesse momento, na nossa prece final, que dê a todos nós, não é mesmo? Situações para que a gente possa alavancar o nosso progresso, exercitando a nossa paciência, mas que possa assistir também a tantos espíritos que sem essa luz da doutrina, sem esse entendimento, padecem, muitas vezes revoltados perante a justiça divina. Para tantos irmãos também que desencarnam nesse momento por essa pandemia, que a nossa Mãe Maria Santíssima, com seu manto sagrado, possa ali receber todos esses irmãos, acolhendo nos hospitais, não é mesmo? Trazendo o alento, o entendimento, instruindo os nossos irmãos sobre a natureza das suas provas, mas da perfeição divina, que tudo acontece, não é mesmo? Sob a direção do nosso Pai. E agradecidos que somos, Mestre amado Jesus, nós vamos pedir a sua permissão para darmos por encerrado os nossos estudos dessa noite de hoje. Que assim seja. Um abraço para todos os nossos irmãos e até a próxima, se Deus quiser.